Bom dia a todos. Estamos nesta manhã de domingo, gelada, né? Vamos convidar a todos para que elevemos os nossos pensamentos, lembrando sempre a figura extraordinária de Jesus, e rogar a Ele que nos abençoe, nos ilumine, abrindo as nossas mentes para compreendermos melhor a mensagem que Ele nos deixou através do Evangelho. E hoje nós temos a alegria de receber aqui a Carolina, lá de Rolândia, que vem certamente nos falar do Mestre, da mensagem de Jesus. Seja ela bem-vinda e que Jesus e os Espíritos amigos possam ampará-la para que ela traga tudo aquilo que certamente preparou. Assim, Senhor, abençoa-nos nesse instante e permita que em Teu nome, em nome de Deus, possamos iniciar a reunião desta manhã. E para isso vamos repetir a prece que Ele nos deixou. Pai bom e generoso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, Senhor. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, na terra como ela é feita em toda parte. O pão de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos devem, e não nos deixes, ó Pai, cairmos em tentação. Livra-nos do mal, hoje e sempre. Com a palavra, Carolina. Bom dia a todos. É sempre uma alegria estarmos reunidos, né? Com o propósito de falar um pouquinho sobre os ensinamentos do Evangelho, sempre nos conectando com a espiritualidade maior, sentindo a paz, né? Sentindo a serenidade dos Espíritos amigos que vêm nos intuir toda vez que nós nos colocamos à disposição do bem e do amor. Então hoje eu separei para a gente conversar um pouquinho uma mensagem do Momento Espírita que é intitulada A Casa Mental. Eu já conversei sobre essa mensagem em outra casa, e quando eu recebi ela eu achei bem importante a gente falar um pouquinho sobre ela, porque ela nos traz, né, um convite a reflexão de como nós estamos cuidando, né, da nossa mente, dos nossos pensamentos. E nós sabemos que Jesus lá atrás nos orientou: orai e vigiai, né? O que ele queria dizer com isso? Para orar e vigiar o quê? Então, essa mensagem ela nos convida à primeira reflexão inicial, dizendo para que a gente faça um comparativo com a nossa casa física, né? Quem de nós deixa a nossa casa suja, cheia de sujeira, né? Cheia de pó, cheia de coisa jogada para todos os lados? Não. Qual de nós, né, não toma banho todos os dias e lava o nosso corpo físico? E o que a gente faz com a nossa mente, com o nosso espírito? A gente faz isso? Não, a gente não faz. A gente limpa a nossa mente todos os dias? Né? Na maioria das vezes, não. E ele fala assim: o que é essa sujeira da mente? Essa sujeira da mente seria, né, os sentimentos de egoísmo, de tristeza, de mágoa, de ofensa, de pensamentos equivocados, né, de situações equivocadas que a gente vai tendo ao longo do dia, das reclamações que a gente faz ao longo do dia. E aí eu me recordo de uma palestra do Rossando Klinger. É muito boa essa palestra, depois quem quiser procurar no YouTube, ela é sensacional. E ela é intitulada Como é Tóxico Reclamar, né? E aí eu sempre brinco porque reclamar é o nosso hobby preferido.
A gente reclama de tudo, né? A gente reclama de tudo. Se tá calor, porque tá calor. Se tá frio, porque tá frio. Se faz a comida é porque tá quente. Se tá quente é porque tá frio. Se alguém passa pela gente e fala alguma coisa, todos reparam. Todas as nossas conversas começam com alguma reclamação, né? Que a gente brinca, né? Conversa de elevador, né? Aí na política então nem se fala. Então a maioria das nossas conversas, dos nossos encontros, a gente sempre está reclamando. A gente sempre traz uma visão negativa do todo, né? Se a gente vai falar do nosso país, a gente vai falar o quê? Das belezas que tem? Não, geralmente a gente fala, esse Brasil é muito difícil, essa inflação, esse governo, é isso, é aquilo. Mas a gente esquece de olhar para os pontos positivos que ele tem, né? Uma terra de pessoas solidárias, do coração bom, de belezas naturais nem imagináveis, né? Se a gente for ver, tem cada lugar maravilhoso aqui no nosso Brasil, cada lugarzinho, cada beleza, cada criação de Deus da natureza que enche os nossos olhos e mostra o quanto ele é grandioso. Mas a gente geralmente volta o nosso olhar para isso. E aí ele fala, né? Quem poderia, né? Quem pensaria em deixar a sua casa, o seu escritório cheio de lixo acumulado, né? Nós não fazemos isso, mas com os nossos pensamentos nós fazemos, né? Aí a gente assiste aquele programa de TV que é só tragédia, aí a gente enche o nosso pensamento de tragédia, né? Aí a gente liga um parente pra gente e é só tragédia, a gente enche a nossa cabeça de tragédia. Aí a gente para fazer uma meditação, para fazer aquela elevação verdadeira, né? E tirar aquilo tudo da gente, muito difícil, né? Porque na maioria das vezes a gente pode até falar assim, não, mas eu oro todos os dias, mas a maioria das nossas orações, elas são orações mecânicas, né? A gente está, Pai nosso que estás no céu, oh Deus abençoe. E se a gente vê, a gente está repetindo quase a mesma coisa, porque já está no nosso automático. E a prece verdadeira que vai limpar a nossa mente, que vai limpar os nossos pensamentos, não é a prece das palavras, mas é a prece do sentimento. É o que a gente está sentindo naquele momento. É se a gente efetivamente está sentindo aquela luz que a gente está mencionando de Jesus entrar no nosso espírito, no nosso corpo e realmente restaurar, né? Tirar as nossas dores, né? Tirar a nossa negatividade, o nosso pensamento e tudo mais. Então ele nos convida a isso, né? Jesus nos convidou e ele fala nessa mensagem, que é uma mensagem lindíssima, né? E ela vai falando, né? Agimos assim, né? Quando permitimos que tenha livre acesso à nossa mente, né? Os pensamentos de revolta, inveja, ciúmes e todos aqueles outros pensamentos. E é interessante que no nosso dia acontece muito isso, né? Os pensamentos, as palavras de julgamento, e aquilo afeta a gente de uma forma que a gente fica reflexivo no negativo, a gente fica mal. E aí é tão difícil sair depois dessa situação, né? Não é à toa que hoje a gente vive no mundo em que a depressão, né, está tão elevada, que o uso de remédios para ansiolíticos e tudo mais está tão elevado, porque nós vivemos bombardeados pela negatividade. Nós já estamos num planeta de provas e expiações, que já vem com essa carga um pouquinho mais negativa. Por quê? Porque tem dores, tem dificuldades, tem aprendizados. E aí, se a gente não voltar o nosso olhar, né, para o belo, para a natureza, né, para Jesus, a gente vai se fechando em si mesmo e acaba dificultando ainda mais as nossas provas. Porque quando a gente está com o nosso pensamento leve, né, aquele dia que a gente acorda super bem, que a gente está com o nosso pensamento elevado, que a gente está feliz, não importa o que aconteça no nosso dia segue bom, né? E dificuldades acontecem, né? Desafios acontecem todos os dias, mas a gente passa por eles de uma forma diferenciada. Já quando nós acordamos, nossa acordação, que horror, Deus de mudar, a gente já começa o nosso dia na negatividade. Daí a primeira pessoa que a gente encontra, a gente já encontra um desafio, a gente já se aborrece, já se entristece, aí vai, quando acaba o dia parece que a gente carregou pedra o dia inteiro. E é isso que ele fala na mensagem. Essa negatividade, né, ela nos causa desconforto não só no plano mental, espiritual, mas ela vai refletindo ao nosso corpo.
e aí a gente vai adoecendo, né? E a gente já viu em vários trabalhos, em várias palestras a gente já ouviu o quanto nos prejudica, porque a doença ela começa no espírito. E como que ela começa, né? Quando a gente começa a guardar mágoas, tristeza, não perdão, e vai se melindrando por pouca coisa, e vai se fechando, igual uma luz. Quando a gente vê, a gente está fechado ali, aí passa e vem, bate em nós, bate embora, né? Nem entra. Por quê? Porque a gente fechou a nossa casa mental dentro daquele ciclo em que a gente acostumou e colocou no piloto automático, né? Então, muitas vezes a gente brinca do piloto automático, mas é isso. Ao longo de muitos e muitos anos, a gente vai, encarnações, criando esses conceitos mais puxados para a negatividade. E aí a gente começa a vivenciar a negatividade no piloto automático. É normal, a gente não percebe. A gente não percebe que a gente reclama, a gente não percebe que a gente dá má resposta para as pessoas, a gente não percebe. Porque a gente já, isso aí é tão natural para a gente que está no nosso piloto automático. E isso aí vai atrair o que para a nossa vida? Mais dificuldades, mais provas voluntárias. Porque quando a gente se coloca perante a vida com esse comportamento, as dificuldades se aproximam mais, né? Vão fazendo morada dentro de nós. E aí, ele vem nos dizer, né? Como fazer para impedir tudo isso? Né? Como fazer para que a gente não deixe a nossa casa mental suja? E a resposta foi dada por Jesus: orai e vigiai. Por isso é muito importante, em toda palestra, toda casa espírita, ele sempre fala da questão da reforma íntima, né? da transformação, da gente olhar para nós mesmos, voltar o nosso olhar para nós mesmos. E é esse convite. Então ele nos convida a quê? Assim como lá na Gênesis, né, Santo Agostinho ensinava, né, no final do dia, eu olho para o meu dia e vou verificar, eu fiz todo o bem que eu podia? Eu maltratei alguém? Como é que foi o meu dia? Esse é o vigiar de Jesus. Né? A gente explica, não é vigiar a vida dos outros, mas é vigiar os nossos pensamentos. Né? Vigiar o que a gente fez. Então a gente vai lá e faz aquela autoanálise, né? Como eu me portei diante da dificuldade? E no fundo, a gente sabe, todas as vezes que a gente se porta contrário à lei divina. Por que a gente sabe? Porque ela está em nós, a centelha divina está em nós. Toda vez que a gente tem uma atitude contrária àquilo, né? Que é a nossa essência principal a ser desenvolvida, uma luzinha de alerta pisca em nós. Mas quando a gente vê, já foi. Mas se a gente já está percebendo isso, já é uma grande coisa. Por quê? Sinal que nós já estamos tendo a compreensão, o entendimento. E toda vez que a gente tem a compreensão e o entendimento, a gente tem competência e a gente tem ferramentas para transformar isso dentro da gente. Porque a gente só muda e só transforma aquilo que a gente identifica que está contrário ao meu objetivo. Porque se a gente não identificar aquilo, a gente não acha que está errado, a gente acha que aquilo é normal. Por isso que Jesus sempre nos orientou a orar e vigiar. Primeiramente, vigiar. Entender, né? Ter essa compreensão de si mesmo, essa autoanálise de como que eu estou agindo. É de acordo com tudo que eu aprendo? Eu vou na casa espírita, eu escuto palestra, eu escuto os audiobooks, que é importantíssimo. Por quê? Tudo isso que a gente escuta, né, que eu vi que passou as novelas espíritas, e a gente fala assim, porque muitas vezes a gente realmente não tem tempo de ler. Muitas vezes eu também não tenho. E o que eu faço? Eu coloco. Eu estou limpando casa, estou ouvindo aquilo. Porque aquilo vai entrando na nossa mente, né? Assim como se eu coloco uma coisa ali que me puxa para baixo, uma música mais depressiva, uma música que fala palavras de baixo, aquilo também está entrando na minha mente. É ou não é? Porque a recíproca, ela sempre vai ser verdadeira. E aí, qual que é o problema disso tudo? O estado em que eu estou. Se eu estou alegre, estou ouvindo aquilo, estou dando uma risada, ok. Mas se eu já estou depressivo e estou ouvindo aquilo, eu estou o quê? Armazenando mais tristeza, mais desalento dentro do meu coração. E toda vez que eu estou fazendo as coisas, estou ouvindo uma coisa boa e estou colocando coisa boa, eu tenho parâmetros dentro de mim. Né? Toda vez que a gente absorve o conhecimento, a gente tem parâmetros para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer por nós mesmos, que é a nossa reforma íntima.
Então aqui Jesus vai nos convidar, né? Vigilância dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. E depois ele vai nos convidar à oração, que é a segunda recomendação. Então ele fala aqui, ó, quando identificamos dentro de nós, né, os feios sentimentos, as más palavras, os pensamentos desequilibrados, sempre podemos recorrer à oração. A prece é um pedido de socorro que dirigimos ao Divino Pai quando nos sentimos frágeis para combater os pensamentos infelizes. É hora de pedir auxílio a Deus. Né? Olha que legal. E se a gente se recordar das histórias bíblicas e das passagens do Cristo, a gente vai lembrar que Jesus sempre se afastava e iria entrar em meditação e oração. Pode procurar, né? Ele fazia lá a pregação, e aí ele se afastava dos discípulos, ia lá no monte e fazia a sua meditação. E aí a gente pergunta, se Jesus, que é Jesus, precisava desse momento, será que nós precisamos? Eu acho que sim. Porque se o Cristo, que já vivia em 100% comunhão com Deus, necessitava a si mesmo, quando aqui encarnado, parar, se afastar, silenciar a mente e fazer essa conexão mais profunda, nós também precisamos, porque nós temos ainda mais dificuldade de fazer essa conexão. E a gente vai ver que, quando a gente coloca o propósito de fazer, não, vou botar uma musiquinha espírita tranquila, vou sentar aqui e vou meditar. A gente vai ver que a nossa mente vai fazer uma passagem em todos os problemas da nossa vida, menos na conexão com Deus. Né? A gente fala assim, não, vou aquietar a mente aqui, mentalizar Jesus. Quando a gente está mentalizando o que vai fazer de almoço, vai mentalizar o que tem que fazer no outro dia, porque tudo é treino. O Rossandro Clint também fala numa palestra exatamente isso. Tudo é treino, né? Para aprender a gente precisa começar a repetir, até a boa atitude entrar no piloto automático da nossa mente, assim como as nossas más atitudes já estão. E aí a gente vai ver o quão diferente vai ser a nossa vida, o quanto melhor vai ser a nossa vida. Porque aí tudo que nós nos propomos a fazer vai estar impregnado com o amor de Deus. E aí ele fala, né? Todos nós temos em nós a centelha divina. E ela está ali esperando para ser desenvolvida, né? Então todos nós somos peças importantíssimas da criação. Fomos criados por Deus e dentro de nós está ali, né? Aquela chama, aquela luzinha ali querendo florescer. E como é que a gente alimenta essa chama? Com a oração, com a meditação, né? Tentando limpar ao máximo os nossos pensamentos. E eu gosto de falar exatamente essa comparativo que o Rossandro fez uma vez, eu assisti e achei sensacional. Porque a gente fala assim, não, mas eu oro. Eu oro de manhã, de tarde, de noite, eu oro. 3 vezes ao dia eu oro. Só que aí a gente aprendeu aqui o quê? Que para entrar no piloto automático, a gente tem que repetir, né, aquilo que a gente mais faz. E só entra no nosso piloto automático aquilo que a gente mais faz. E aí a gente puxa o nosso dia e vai vir. Quantas horas por dia eu estou com o pensamento em alegria, em coisas boas? E quantas horas por dia eu estou com o pensamento em tragédia? Por que a gente fica mais triste que alegre? Porque a gente está 80% do nosso dia ligado com as tristezas, dificuldades, mágoas, ressentimentos, e a gente está 20% do nosso dia ligados com o Cristo. Isso quando a gente consegue fazer uma ligação com o Cristo. Eu falo isso porque eu tenho por base sempre eu mesma, né? Eu comecei um curso de estudo mental e lá a proposta ter uma meditação lá, né? Pra gente ir limpando os sentimentos negativos da nossa vida, né? E aí a gente faz ali a respiração, né? Imagina Jesus, conversa com Deus e pede para que Ele tire de nós aqueles sentimentos que nós já identificamos que nos prejudicam, né? Seja sentimentos de inferioridade, seja mágoa, seja qualquer coisa, né? E a gente está lá orando para tirar aquilo da gente. E a proposta é fazer aquilo pelo menos de manhã ao acordar, ou no final do dia dormir e fazer quantas vezes quiser ao longo do dia. Vocês acham que eu consigo fazer isso quantas vezes ao longo do dia? É um negocinho de 10 minutos.
Tem dia que a gente nem consegue, porque eu vou dormir e falo, opa, não fiz o que eu me programei, então a gente vai fazer aqui rapidinho, quando veio, foi no piloto automático. Porque não é fácil a gente mudar, né, o caminho que a gente já faz todos os dias. Não é fácil a gente se propor a fazer uma coisa nova. Toda vez que a gente se propõe a fazer uma coisa nova, mesmo que seja uma coisa boa, ela vai acarretar trabalho, dificuldade, e nós precisamos persistir. Porque se nós identificamos o que é bom para nós temos que persistir e seguir em frente. Por mais que em volta, né, as outras pessoas possam não concordar, mas se eu encontrei dentro de mim aquela luz e verifiquei que aquilo é o que eu necessito para o meu bem-estar, e aquilo não prejudica ninguém, e aquilo está dentro do Evangelho como pontos positivos, eu devo me esforçar e seguir em frente. Porque é fácil? Não, não é fácil mudar. Não é fácil mudar nenhum hábito da nossa vida. Nem que seja o hábito de comer, né? A gente está acostumado ali. Aí a gente vai no nutricionista e ela fala, não, leite não, glúten não. E aquilo vira uma tortura na nossa vida. Não, mas você pode comer todo o resto. Você pode comer arroz, feijão, carne, salada. Você pode comer disso, você pode comer à vontade. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer comer um pão. A gente quer comer uma pizza. A gente quer comer um lanche. E para sair disso e ir para o outro caminho é muito difícil. Mas depois de 15 dias, 21 dias que você está fazendo ali, aquilo virou um hábito tão grande na sua vida que você não sente falta de mais nada. Você não sente falta do resto. E a vida é assim. E dentro da evolução espiritual também é assim. O seu Joaquim, lá do Maria de Nazaré, ele sempre falava isso. E muitas vezes ele começava a falar. E aí a gente... E ele sempre me falava isso na porta do centro, e eu dava até risada, né? Porque parecia até uma piada, né? Mas na verdade não é. Ele falava assim, Carol, pra gente começar a fazer a caridade, ninguém vem fazer caridade porque tá sentindo amor no coração. A gente vem fazer caridade porque a gente sabe da necessidade de trabalhar no bem. Mas você se voluntaria e aí você começa. E quando você começa, o amor é desenvolvido dentro de você. E assim é em todas as coisas, né? A gente fala assim, nossa, né? Como é que o dirigente, né, o presidente da casa está falando que a gente não veio fazer caridade por amor? Como assim? E realmente não é. A gente vem atrás de um socorro, de um bem-estar. A gente fala assim, não, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Eu sei que eu tenho que fazer uma coisa boa, então eu vou fazer isso aqui. Aí a gente começa. No primeiro dia, no segundo dia. Quando a gente vê, a gente está tão envolvido naquele trabalho que a gente não vive mais sem aquilo. Porque aquilo preencheu a nossa alma, preencheu o nosso coração. E é assim que a gente começa tudo na nossa vida. A gente começa com uma obrigação. A gente entende o que a gente tem que fazer e vai. E aí aquilo começa a fazer parte da gente. Aquilo começa a nos fazer bem de um tanto que a gente não vive mais sem. Eu sei que vocês têm o trabalho da visita aos acamados, têm o trabalho da cesta. E todos aqueles que praticam esse trabalho sentem aquela necessidade. E quando não faz e quando não tem, sente falta. Ai, puxa vida, né? Meu domingo sempre começa feliz porque eu escuto aquilo ali. Aí a gente faz aquela oração, aí a gente não se concentra. E aí fica aquela energia boa, minha semana começa bem, né? Daí quando a gente não consegue, parece que faltou alguma coisa. E realmente falta. Por quê? Quando a gente está ali naquele ambiente, a gente está no máximo de concentração. E aí a gente está em mais pessoas e a nossa energia está ali vibrando porque a gente quer o bem, porque a gente está se conectando. E aquilo ali move para nós, move para aquela pessoa que está ali, move para o mundo. Por isso que ele fala que quando a gente muda nós mesmos, nós mudamos o nosso meio. Nós mudamos a nossa casa, o nosso trabalho, o voluntário que a gente faz, a casa espírita que a gente está. E assim, consequentemente, nós vamos mudando o mundo. Por isso, quando ele fala que a transformação do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, ela está acontecendo. Mas ela não está acontecendo explodindo no mundo físico, ela está acontecendo explodindo no nosso interior. Porque somos nós que vamos mudar, e não o mundo. E quando nós mudamos, consequentemente, o exterior muda também. Se a gente quiser, a gente pode fazer o teste na nossa própria casa, né? A gente coloca o nosso propósito a partir de amanhã. Quando amanhã, hoje eu vou acordar, não vou me aborrecer, eu vou falar bom dia, vou ser agradável, o máximo que eu puder, mesmo que eu não estiver sentindo isso. Mas eu vou ser. E aí a gente vai ver como é que a gente vai terminar o nosso dia. Não, eu vou me propor que pelo menos ao acordar, ao dormir, vou tentar fazer aquela prece mais caprichada, vou botar uma musiquinha para poder sair aquela sintonia e realmente me conectar.
E aí a gente vai ver como é que termina o nosso dia. Com certeza o nosso dia termina muito melhor. E aí a gente vai ficando bem, no outro dia a gente quer fazer também, quando a gente vê, a gente está vivenciando uma vida transformada. Uma vida sem dificuldades? Não. Uma vida transformada. Porque nós aprendemos que as dificuldades que nós temos que passar, até porque foi uma escolha nossa. Mas a forma com que nós vamos passar é uma escolha nossa. A gente pode passar reclamando e a gente pode passar trabalhando e servindo. E só pra gente fechar, tem uma comparação que é muito legal, né? Uma vez eu vi uma palestra da NET, ela fez essa comparação e eu achei sensacional. Ela falou assim, imaginemos que nós tivéssemos a infância que o Chico Xavier teve. Né? Todo mundo assistiu o filme dele, todo mundo leu o livro, todo mundo sabe como é que foi a infância do Chico. Imagina se nós estivéssemos no lugar dele. Nós seríamos o Chico? Ah não, né? A gente seria revoltado, né? Oh Deus! Eu perco a mãe, eu vou morar com a madrinha, ela me judia, eu encontro uma segunda mãe, tá tudo maravilhoso, Deus leva a minha segunda mãe, eu fico vendo esses espíritos, sou taxado de louco e tenho uma vida infernal. Até conseguir olhar para tudo isso, trabalhar tudo isso e se tornar a pessoa que ele se torna. Porque desde pequeno ele nunca teve revolta, ele sempre teve amor. E aí a gente pensa, se o Chico, que era essa pessoa, evoluiu, se o Divaldo, que era essa pessoa evoluída, todo mundo assistiu também o filme do Divaldo, todo mundo sabe como foi a infância do Divaldo, teve problemas, teve dificuldades, teve dores. Será que a gente não vai ter? Então aí a gente olha a dor que eles passaram e a nossa dificuldade e ela se torna menor. E mais ainda, quando a gente olha para a vida, né, para a vida futura, para a vida do espírito e entende que isso aqui é uma passagem, né, eu gosto de brincar, parece que a gente está na novela, né? Então hoje nós estamos interpretando esse papel, né? Mas se a gente fizer bem, o dia de amanhã a gente vai ter um papel melhor. Se a gente fizer mal, o dia de amanhã a gente vai estar cada vez mais rebaixado, né? Cada vez mais na dificuldade. Então, se a gente conseguir voltar o nosso olhar para a vida futura, para a eternidade do Espírito, a gente vai ver que toda dor e sofrimento, como diz Maria, passa. Vai passar. E quando eu tenho essa certeza absoluta que a minha dor, a minha dificuldade vai passar, eu consigo passar por ela de uma forma mais leve e mais alegre. Por quê? Porque eu sei que isso um dia vai terminar. Mas se eu não tiver cultivado dentro de mim essa certeza, aquilo se torna desesperador. Porque a gente pensa, eu só tenho isso e isso não está bom para mim. Assim, e tem outro passando bem e eu que passando mal e eu só tenho essa oportunidade. E aí nós entendemos que nós não temos só essa oportunidade. Nós temos a eternidade. E quanto antes a gente cumprir aquilo que a gente se propôs, e quanto antes a gente conseguir estar a maior parte do tempo em comunhão com Deus, mais perto do nosso objetivo a gente vai estar. Em tudo que a gente fizer. Seja no nosso lar, seja no nosso trabalho, seja no trabalho voluntário, em tudo. Se a gente estiver trabalhando e remontando aquilo que a gente faz, o amor de Deus que está dentro de nós, a gente está no caminho certo. E aí a gente sabe que toda vez que a gente desenvolve o amor, né, o amor é aquilo, quanto mais a gente dá, quanto mais a gente doa, mais aquilo cresce em nós. E quando a gente vê, a gente está ali, ó, transbordando serenidade e paz. Esse é o objetivo de todos nós, né? É para isso que a gente trabalha. E um dia nós estaremos assim, transbordando paz, transbordando serenidade e amor, aonde quer que a gente vá. Mas isso vai requerer de nós um pequeno esforço, porque os espíritos, às vezes eu acho que eles fazem pegadinha com a gente no livro dos espíritos, né? Que ele fala assim, né? Pode o homem, né, acabar com o seu sofrimento. E ele fala assim, pode, fazendo o mínimo esforço. Ele fala assim, oi? Então, se a gente se propõe a fazer, né? No começo é difícil, depois aquilo vira um hábito. E depois que aquilo virou um hábito, aquilo vai, né? Aquilo deslancha, como tudo na nossa vida. Então a mensagem que eu tinha para hoje era essa, né? Para que a gente observe os nossos pensamentos, para que a gente observe as nossas atitudes, para que a gente se proponha a limpar a nossa casa mental, através de uma meditação, através de uma oração, mas não é mais elaborada, é uma oração que a gente se
coloca mais tempo, para que a gente efetivamente sinta, né, que a gente encontrou aquela energia do Cristo, que aquela energia entrou em nós, né, como a gente, na maioria das vezes, sente na hora do passe, né, que aquilo vai fluindo, aquilo vai tirando, vai limpando, que a gente está ali, né. Então a mensagem de hoje era essa, para que a gente consiga preservar esses caminhos, né, para que a gente consiga criar esses caminhos de conexão com o Pai, limpando a nossa mente e tirando, né, dos nossos pensamentos as tristezas, mágoas, reclamações e tudo mais. E tudo isso é um exercício, assim como a gente viu, né? É um exercício e todo exercício requer trabalho e requer esforço. Que Jesus nos abençoe. A gente que agradece a mensagem da Carol. Na verdade, eu não tenho como ver a Carol e sem me emocionar, né? Eu sempre lembro do Eurípides falando que amava a palestra da Carol. E daí eu comentei no início pro Carlinhos, que ela é de Rolândia, a gente já roubou ela já faz parte dessa casa. Na pandemia, ela socorreu a gente diversas vezes aqui. E vamos pensar nessa mensagem importante com bastante carinho. Convido os médiuns para a sala de passe e os que aqui ficarem permaneçam em oração. Momento, mais uma vez agradecermos essa oportunidade de estarmos aqui juntos com nossos amigos, com os nossos companheiros, com os espíritos amigos dessa casa, recebendo as bênçãos desse mestre divino que muito nos ampara, que muito nos conduz. Vamos rogar a Ele que nessa semana que começa, que nós possamos avaliar todos os dias os nossos pensamentos, orando e vigiando, para que possamos ser pessoas melhores, pessoas que ajudam, que auxiliam o próximo, que nós possamos ser tolerantes e alegres a cada momento. Senhor, abençoe nossos lares, os nossos parentes, aqueles que aqui não puderem estar, para que eles também possam receber as bênçãos dessa casa, com todo o amor que ela nos tem trazido todos esses tempos. Que assim seja, Senhor.